O amanhecer escorreu sobre a clareira como um véu de luz tímido, que tingia o céu de cinza e dourado, como se hesitasse em despertar o mundo. Kael abriu os olhos lentamente, o peito apertado por uma saudade que ainda ecoava da despedida dos amigos. A clareira, antes cheia de risadas e calor, agora guardava um silêncio profundo, quebrado apenas pelo sussurro do vento dançando entre as copas das árvores. Até os pássaros pareciam quietos, como se pressentissem a tormenta que viria. Ele se ergueu da cama rústica, os pés descalços sentindo o frescor úmido do chão da barraca, e suas mãos buscaram instintivamente o cajado. A madeira polida parecia pulsar em seus dedos, quente e viva, como se carregasse vida própria. Ao sair, o ar fresco da manhã o envolveu, trazendo o aroma doce de terra molhada e o leve perfume das flores silvestres que salpicavam os arredores. A névoa pairava baixa, como um manto diáfano que acariciava a relva, e os primeiros raios de sol faziam o orvalho brilhar como pequenas joias espalhadas. Citra já o aguardava, serena como uma estátua viva, sentada sobre um tronco coberto de musgo verde esmeralda. Sua harpa repousava ao seu lado, feita de madeira dourada, com as rosas simbolizando a era correndo por ambos os braços, as cordas reluzindo como fios de prata sob a luz suave, enquanto Erebus descansava aos seus pés, o pelo lustroso refletindo o amanhecer como um espelho de ônix. A anciã segurava um jarro rústico de barro, repleto de frutas maduras, amoras suculentas e figos dourados, e comia com uma calma quase cerimonial, os olhos verdes brilhando com a sabedoria de quem já testemunhara incontáveis ciclos da natureza. Perto dela, um caneco de leite fresco soltava volutas de vapor, um convite silencioso para Kael. Bom dia, Disse Citra, a voz macia como um riacho correndo sobre pedras lisas, carregada de uma melodia que parecia despertar a alma da floresta. Ela estendeu o jarro com um sorriso gentil. pronto para começar. Kael assentiu, os passos firmes ressoando na terra macia enquanto se aproximava dela. Sim, mestre. O que vamos fazer hoje? Ela ajustou-se no tronco, rindo da cerimônia do menino, o movimento fluido como de um galho curvando-se ao vento, e seus olhos se acenderam com uma chama sutil, como se a clareira inteira prendesse o fôlego em antecipação. Não precisa me chamar de Mestre Kael. Chame-me como preferir. Hoje vamos ouvir o cajado. Mas, mais do que isso, vamos ouvir você. Kael pegou algumas frutas do jarro, o suco doce das amoras manchando seus dedos, e tomou o leite em um gole rápido, sentindo o calor cremoso descer pela garganta e aquecer seu corpo. Mas sua mente estava longe do desjejum. A curiosidade queimava em seu peito, uma chama ansiosa por respostas. Citra se levantou com graça e o conduziu até os fundos da cabana, onde um círculo de pedras antigas repousava, silencioso e imponente. As rochas, marcadas por sulcos profundos e desgastadas pelo tempo, pareciam sussurrar histórias de eras esquecidas. Ela parou diante delas, os dedos enrugados roçando as gravuras com uma reverência delicada, como se tocasse as memórias de um mundo adormecido. Este é um lugar sagrado. Aqui, o véu entre os mundos é fino como uma teia de aranha, e o cajado pode revelar o que guarda em seu âmago. Mas antes, há algo que você precisa saber. Disse ela, a voz caindo a um tom quase inaudível, carregado de respeito. Ela virou-se para ele, o olhar penetrante como um fio de luar, e Kael sentiu um arrepio subir pela espinha. O cajado em suas mãos pareceu vibrar, como se respondesse ao chamado dela, as runas gravadas na madeira faiscando com um fulgor sutil. Você, Kael, não é apenas um arauto. Seu destino está entrelaçado ao de Auren de uma forma que poucos podem compreender. E para entender isso, você precisa conhecer a verdade sobre seus pais e sobre aquela noite em Veit. O coração de Kael disparou, as lembranças daquela noite rugindo em sua mente como um trovão distante. O que a senhora sabe sobre isso? Perguntou ele, a voz tremendo, carregada de uma emoção que não conseguia definir. Citra sorriu, um sorriso enigmático que prometia segredos e revelações, como o brilho de uma estrela guia em uma noite sem fim. Mais do que você imagina, meu querido. Vamos despertar o cajado primeiro. Depois, as respostas virão, uma a uma,
como luzes se acendendo na escuridão. Um mapa que só você saberá decifrar. Fique aqui, no centro do círculo. Kael obedeceu, posicionando-se entre as pedras, o cajado fincado no chão como uma âncora. Suas mãos envolveram a madeira com firmeza, os dedos sentindo o calor que emanava dela, como se o objeto respirasse em sintonia com ele. Citra ergueu a harpa, os dedos dançando sobre as cordas com a leveza de pétalas ao vento, e uma melodia etérea subiu aos céus. O som parecia vivo, entrelaçando-se com o ar, fazendo as folhas das árvores tremularem em harmonia e os pássaros cantarem as notas em uníssono, reverentes, como se a melodia estivesse gravada em seus frágeis ossos. Até Erebus ergueu a cabeça, os olhos fixos em Citra como se compreendesse a magia que fluía. Ela cerrou as pálpebras, como se buscasse a memória, os lábios se entreabrindo para entoar uma canção antiga, uma poesia que parecia ter sido tecida na aurora do mundo, uma letra esquecida, guardada apenas para aquele instante. A música envolveu Kael como uma onda, e o cajado começou a brilhar como ele nunca havia testemunhado, as runas pulsando com uma luz dourada que lembrava veias de fogo. O calor subiu por suas mãos, quase ardendo, enquanto sensações percorriam seu corpo como relâmpagos serpenteando em sua pele. Arrepios contrastavam subindo e descendo por suas pernas, e seus pés pareciam raízes fincadas na terra, conectando-o ao pulsar vivo de Auren. Ele ouviu um estrondo que pareceu percorrer o mundo inteiro, das nuvens mais altas às entranhas mais profundas da terra. Na última estrofe, sua cabeça parecia explodir com estouros secos, um após o outro. Ele não sentiu a queda, apenas a terra acolhendo seu corpo com o peso de uma revelação. Ao abrir os olhos, o mundo havia desaparecido. Não havia clareira, nem céu. Apenas um vazio branco e infinito, e um silêncio tão profundo quanto o interior de uma concha. Kael hesitou, testando os pés naquele nada, até que uma voz suave, familiar como um sonho esquecido, sussurrou atrás dele. Meu menino. Ele se virou, e as lágrimas vieram instantâneas, quentes e irresistíveis. Lá estava Lissara, sua mãe, jovem, como na história de Tauren, envolta em uma luz tão pura que parecia tecida de estrelas cadentes. Sua presença era um farol de paz, o rosto sereno iluminado por um sorriso que aquecia a alma. Kael correu até ela, os braços abertos, e a abraçou com toda a força que tinha, como se pudesse segurá-la para sempre. O calor dela o envolveu, e sua voz parecia um abraço sobre o abraço, e por um instante, o peso do mundo dissolveu-se em uma sensação de plenitude. Ele não sabia se era sonho, lembrança ou se estava morto. Mas ali, nada disso importava. Estou aqui com você, meu amor. Disse ela, a voz um bálsamo que acalmava cada ferida em seu coração. Desculpe-me por ter deixado você sozinho, sem as respostas que precisava. Mas estou aqui agora. Kael chorava, o rosto enterrado no ombro dela, os soluços sacudindo seu corpo como ondas contra a rocha. Mãe, eu tive tanto medo. Queria ter voltado para te ajudar, mas não consegui. Fui fraco. E o pai? Está tudo bem, meu amor. Nós sabíamos o risco que corríamos. Mas lembra do que eu te disse em casa? Você é a única coisa que importa, e conseguimos tirar você de lá. Tudo vai ficar bem, e eu estarei sempre com você. Enquanto ela falava, o vazio começou a girar, um redemoinho de luz e sombra que parecia engolir o próprio tempo. Kael sentiu o calor familiar do cajado retornar aos seus dedos, como se uma chama adormecida despertasse em sua palma. Ele lutou para não a soltar, os braços cingindo a mãe com um desespero que lhe apertava o peito, mas a realidade o arrancou dali, implacável como o recuo de uma onda. Sua consciência voltou à clareira, o corpo tombado, pesado contra a relva úmida, o ar fresco da manhã invadindo seus pulmões com um sopro cortante. Citra estava ao seu lado, sentada com as pernas cruzadas, desafiando o peso dos anos. Seus lábios moviam-se num cântico baixo, quase inaudível, como se tecesse o próprio ar com fios invisíveis, guiando-o de volta ao mundo dos vivos com a precisão de uma artesã. O que você fez? Disparou Kael, a voz oscilando entre a dor e a fúria, como se um pedaço de si mesmo ainda estivesse naquele abraço. As lágrimas ainda brilhavam em seu rosto,
quentes contra a pele fria. Eu estava com ela. Por que me trouxe de volta? A anciã abriu os olhos, serena como uma coruja sábia empoleirada em seu galho, o olhar firme absorvendo o turbilhão de sentimentos que transbordava do garoto como água rompendo uma represa. Fizemos o que precisávamos. Não se preocupe. Sente-se aqui comigo e vamos para a próxima parte. Respondeu ela, a voz calma como o sussurro de folhas ao vento. Kael enxugou as lágrimas com as costas da mão, os ensinamentos do pai ecoando na mente. Domine a raiva, garoto, ou ela te domina. O gesto brusco traindo a frustração que lhe apertava o peito. Apesar da relutância, obedeceu. Citra o guiou com um aceno suave, e ele se sentou ao lado dela, o cajado repousando em seu colo como um companheiro silencioso, ainda quente ao toque. Feche os olhos. Concentre-se em sua mãe e apenas ouça. Instruiu a anciã, a voz macia como uma brisa de verão. Kael respirou fundo, tentando domar o caos que rugia dentro dele. Tudo o que enfrentara na última semana parecia endurecer sua alma infantil, como uma casca sobre um tronco ferido, endurecida para sustentar a árvore. Ele obedeceu, e aos poucos percebeu um zumbido baixo preenchendo o ar, uma estática suave que vibrava em seus ossos. Então, ele ouviu a voz de sua mãe, clara e pura como na visão, atravessando o vazio e ecoando pela madeira do cajado, que pulsava em suas mãos como um coração acelerado. Sempre com você, meu querido filho. Kael abriu os olhos de súbito, o coração disparado, e encontrou o sorriso terno de Citra. Havia ali uma mistura de orgulho e compreensão, como se ela enxergasse além do que as palavras podiam expressar. Ela está com você, Kael. Sempre esteve. Disse a anciã, a voz carregada de uma sabedoria que parecia mais antiga que as árvores ao redor. Desde o ataque em Vent, ela o seguiu e protegeu pelo caminho. Foi ela quem canalizou o lume em vocês nas colinas, afastando os soldados e realizando feitos que vocês jamais sonhariam, mesmo que fosse arriscado, pois vocês não estavam prontos. Era ela, emergindo do lago naquela manhã em que partiram com Tauren, infiltrando-se em seu cajado através da neblina. Agora que você sabe, pode falar com ela sempre que quiser, apenas repetindo o exercício que acabei de te ensinar. Um dia, eu também estarei aí. Estaremos sempre ao seu lado, pois é você, a chave do mundo. É você quem poderá abrir a senda. As lágrimas voltaram a correr por seu rosto, mas agora eram diferentes, não mais de raiva ou saudade, mas com sabor de alívio e gratidão. Era muita coisa para absorver, e ainda assim, ele sustentava. Não porque fosse forte, mas porque não havia escolha. Ainda assim, ele sabia, no fundo de sua alma, que nunca mais estaria sozinho.